Oi, pessoal. Continuando então nossa aula de mitose, a gente viu alguns detalhes ali sobre a mitose, pensando em quantidade de DNA e número N2N de cromossomos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os agentes antimitóticos. Existem algumas substâncias ou alguns agentes que eles conseguem impedir que a mitose aconteça, e isso pode atacar níveis diferentes. Eles são usados, por exemplo, para tratamento de câncer, para tratamento de tumor, para poder evitar uma proliferação descontrolada de células atuando sobre a mitose, impedindo que a mitose aconteça. E isso pode acontecer em várias frentes, em momentos diferentes, por isso que a gente vai separar aqui, distinguir isso daqui, para a gente estar analisando isso junto e aprendendo isso daqui. Quais são os inibidores de mitose que a gente tem? Os inibidores de mitose, são substâncias químicas ou físicas, porque algumas radiações, por exemplo, também são, que eles vão servir para bloquear a mitose em alguns momentos diferentes, como eu falei. Os inibidores eles vão atuar sobre o DNA, impedindo que o DNA seja duplicado, ou então sobre a formação da fibra do fuso, impedindo que a fibra do fuso seja formada e vai lá pegar os cromossomos, fazer a divisão de centrômero, separar, carregar para os dois lados. Então você para no meio o processo de mitose. Ok? E você tem também alguns que vão impedir a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Bom, a mitose só acontece depois da síntese de DNA, lembra disso? Na fase G1, S, G2, na S a síntese de DNA está acontecendo. Na G2 está sendo conferido, aí entra a mitose. Se eu bloqueio a fase S, a fase de síntese, a mitose não vai acontecer, aquela célula vai ficar paradinha lá. Então, por exemplo, uma célula tumoral vai ficar quietinha lá no lugar dela, parada, porque ela não dividiu, ela não vai gerar cópias dela mesma e, portanto, o tumor não vai continuar desenvolvendo. Tá? Os agentes que impedem, então, a síntese de DNA fazem parte do grupo de antimitóticos. Por exemplo, quais são eles? Pensando em bloqueadores da síntese de DNA, raio-x é um deles. Ah, mas eu ouvi falar que raio-x pode provocar mutação e mutação pode provocar câncer. Sim. Mas ele também é um agente antimitótico dependendo do uso dele. Ele vai poder ser usado para poder bloquear a síntese de DNA. E se eu bloqueio a síntese de DNA, eu não tenho a continuação do processo, eu não tenho a mitose, ok? Uma outra substância, que é a aminopterina, ela também é utilizada como antimitótico, bloqueando a síntese de DNA. Então, raio-x e a aminopterina não deixam o DNA, atua lá na fase S e não deixa o DNA ser copiado. Bom, eu tenho também os inibidores do fuso. Ao invés de formar, essa imagem está mostrando a formação das fibras do fuso, lá de microtúbulos que a gente estudou. Os cromossomos na metáfase estão lá no meio da célula, as fibras do fuso vão pegar, vão puxar, fazer a divisão do centrômero, levar para os dois lados e formar duas células filha. Se você não tem a formação das fibras do fuso, mesmo que a síntese de DNA aconteça e que a célula fique com DNA equivalente a 4N, ou seja, fica com 2N, mas com o dobro da quantidade de DNA, mesmo que isso aconteça nas fases anteriores, se não forma as fibras do fuso, não divide o centrômero, não divide os cromossomos, não formam duas células, fica a célula lá, sem continuar a divisão celular. Então, inibidores do fuso mitótico, eles servem também para tratar, servem para tratamento como agente antimitótico. A célula, ela pode ser tratada, por exemplo, com colchicina, que ela vai fazer isso, vai impedir o fuso mitótico de ser formado, e aí a célula volta ao estado de intéfase, só que com o dobro de DNA. Ela vai funcionar direito? Não. Algumas coisas vão ficar... A produção de material por essa célula intéfase vai ficar comprometido, mas ela é uma célula só. Ela não está produzindo, ela não está se reproduzindo e não está espalhando, não está crescendo em função disso dali, ok? Outra substância que a gente pode fazer isso e impedir a formação do fuso é a vincalencolblastina. Vai fazer o mesmo papel da colchicina, não vai deixar formar o fuso. Então, a fase S acontece, mas você não tem a formação do fuso, então você não tem o start, você não vai conseguir ter a divisão mitótica acontecendo. E você tem também a cisteamina. A cisteamina é uma outra substância, a citocalasina, que elas vão atuar inibindo a citocinese, inibindo a divisão do citoplasma. Quando isso acontece, eu vou ter células polinucleadas. A célula faz todo o processo dela,
ela duplica o DNA, ela faz a fase S, ela consegue formar as fibras do fuso, ela consegue ir lá e dividir, ela consegue formar núcleos separados, mas não separa o citoplasma. Eu mantenho aquela reprodução descontrolada da célula controlada dentro de uma célula só. Quando ela não suportar mais esse funcionamento, essa célula morre. Mas ela não está produzindo células novas. Então, esses são os agentes antimitóticos que podem ser utilizados, por exemplo, para tratar câncer, e vocês vão ser convidados a responder e analisar e tratar sobre alguns deles. Se falaram de algo que vai atuar na fibra do fuso, você pensa no ciclo inteiro onde que bloqueou. Se está impedindo a síntese de DNA, lá no S. Está impedindo a formação da fibra do fuso, lá no início da mitose, na divisão celular. Se está impedindo a divisão do citoplasma, atua lá na citocinese. Então, dependendo de onde aquilo ali for atuar, você vai conseguir analisar a questão que for apresentada para você. Ok? Daqui a pouco a gente continua com mitose também no próximo módulo.